E aí, turma, bora simbora, entrando com vocês aqui ao vivo, vou deixar gravado. A gente vai repercutir no dia de hoje as consequências do cessar-fogo entre Israel e Irã, anunciado aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trazendo para vocês o que de fato é midiático, é manchete e o que pode ser considerado real. Eu ia entrar um pouco mais tarde, mas a gente acabou há pouco uma entrevista, eu estava repercutindo esse tema. Como está tudo bem quentinho aqui na cabeça, eu vou aproveitar as perguntas que a repórter Renata me fez e trazer para vocês aqui num formato de roteiro. Quem puder depois compartilhar, enviar para os amigos que não puderam aí acompanhar ao vivo em pleno feriado, a gente segue firme e forte. A primeira pergunta que foi feita é: qual é o poder efetivo, prático de um cessar-fogo? Eu acho que eu já devo ter dito para vocês aqui que eu considero que o cessar-fogo é um instrumento legítimo, legal, mas ele é extremamente frágil. Por quê? Porque o cessar-fogo ele não combate as raízes do problema. O cessar-fogo é um movimento pontual para tentar acabar pontualmente, como eu disse para vocês, com as hostilidades entre os países. E esse cessar-fogo, particularmente entre Israel e o Irã, foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, ou seja, não foi anunciado por Israel nem pelo Irã, fazendo uso da internet, de uma rede social. Significa dizer que esse cessar-fogo, acima de tudo, foi algo bem informal, porque ele foi assinado sem uma mediação internacional, na verdade. Então, na prática, ele não foi assinado, ele foi declarado fazendo uso de uma rede social e simplesmente comunicado aí entre as partes. Por que eu sou tão cético em relação a esse assunto? É porque se a gente parar para analisar a história do Oriente Médio, quantos cessar-fogos já foram feitos e fracassaram? Entre Israel e o Hamas foram mais de 30, entre Israel e Hezbollah para mais de 15, entre o governo do Iêmen e os Houthis, os rebeldes que são patrocinados, apoiados pelo Irã também. Então, se alguém conseguir pontuar um cessar-fogo de fato efetivo nessa região do Oriente Médio, com certeza a dificuldade vai ser muito grande. Existe um outro instrumento que é muito mais forte, é um instrumento do ponto de vista jurídico, construído com um documento, assinado entre as partes e de alguma forma legitimado por algum organismo internacional, que é o que a gente chama de Tratado de Paz. Então, cessar-fogo seria, eu estava dizendo no grupo hoje, como apagar o incêndio, mas sem eliminar o combustível. Já o Tratado de Paz, eu estava escrevendo sobre isso agora, é quando a gente retira o combustível, a gente conversa sobre as origens do incêndio e a gente tenta de alguma forma construir o contexto diplomático. Porque, repito, esse cessar-fogo ele é frágil, ele não vai perdurar, ele não resolve o problema. Primeiro ponto, porque ele depende da boa-fé entre as partes envolvidas. Eu não acredito na boa-fé de um país que declara, de um governo, desculpem, que declara, que deseja a destruição pura e simples do Estado de Israel. O próprio primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele não havia dado sinais de que queria acabar com aquele contexto da guerra por todas as movimentações. Mas no caso do Irã, você tem esse componente mais grave que eu citei. Segundo ponto, você tem que ter o reconhecimento entre as partes. O Irã não reconhece Israel como Estado-nação legítimo. Como eu disse para vocês, o governo iraniano prega a destruição pura e simples do Estado judeu, do Estado de Israel. Então, esse é um outro contexto também que acaba criando uma série de dificuldades. O cessar-fogo, como eu disse para vocês, ele pode ser, digamos assim, rompido. Ele pode ser rompido com certa facilidade e, na história, a gente percebe que o cessar-fogo, quase sempre, ele é usado como uma espécie de tática militar. Seria uma ideia de que a gente vai ganhar tempo para reagrupar o contexto militar, reagrupar as tropas para que o conflito ele possa ser reiniciado. Então eu sustento com vocês essa tese de que esse cessar-fogo ele é sim extremamente frágil. Já o Tratado de Paz, como eu tinha dito para vocês, ele é um acordo formal, ele é definitivo, ele garante o reconhecimento mútuo entre as partes,
ele tem a desmobilização das tropas, como eu havia dito para vocês, tem o estabelecimento de relações diplomáticas e, na prática, nada disso aconteceu. A gente tem bons exemplos de tratados de paz. Eu dou como exemplo o acordo de Camp David, um acordo no qual o Egito, país árabe, reconheceu Israel como Estado-nação. Isso foi entre 1978 e 1979. O Egito reconhece Israel como Estado-nação e, em contrapartida, Israel devolveu para o Egito um território muito importante chamado de Deserto do Sinai. O Egito, inclusive, na época, foi acusado de trair a causa árabe, trair o mundo árabe. O presidente do Egito, na época, Sadat, ele chegou a ser assassinado durante um desfile militar por pessoas infiltradas dentro do exército, ligadas lá a grupos como a Irmandade Muçulmana, porque ele apertou as mãos de um primeiro-ministro de Israel, foi o primeiro país do mundo árabe a, de fato, normalizar as relações com Israel. Um outro acordo aconteceu em 1994 entre Israel e Jordânia. Jordânia e Israel têm fronteiras abertas, acho que vocês devem saber disso. A Jordânia reconhece Israel como Estado-nação e vice-versa. Inclusive, em alguns ataques recentes do Irã, a Jordânia auxiliou Israel a interceptar foguetes iranianos que estavam passando pelo espaço aéreo da própria Jordânia. Os americanos, por sua vez, têm uma base militar dentro da Jordânia, então Jordânia e Egito foram os dois primeiros países que normalizaram essas relações diplomáticas. Deixa de ser um cessar-fogo e, nesse contexto, você vai ter um tratado de paz. Aí você tem, alguém pode falar, e o Tratado de Versalhes, 1918, 1919, fim da Primeira Guerra Mundial, impondo condições duras à Alemanha. Naquele momento foi um tratado considerado vitorioso, mas obviamente que o mundo se reorganizou ou desorganizou-se na rede de aliados e a gente teve o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então a história mostra que não é, como eu posso dizer para vocês, algo assim muito simples. O presidente americano Trump, ele está chamando essa guerra de Guerra dos 12 dias. E ele disse que conseguiu acabar. Eu vou até, inclusive, ele acabou de chegar na Holanda, porque vai ter a cúpula da OTAN, a aliança militar criada no pós-Segunda Guerra, Organização para o Tratado do Atlântico Norte. E eu quero chamar a atenção da fala, eu vou repercutir a reunião da OTAN amanhã, ou depois de amanhã com vocês, mas eu quero repercutir a fala do vice-presidente dos Estados Unidos. Ele disse, olha, a doutrina, deixa eu tirar os comentários bem rapidinho, ele disse assim, ó, a doutrina de Trump vai mudar o país e o mundo para melhor. Posso ler na íntegra? Ele disse assim, olha, primeiro, definir claramente o interesse americano. Segundo, negociar agressivamente para atingir esse interesse. E terceiro, usar a força esmagadora se necessário. Esse discurso dele, de orgulho, nacionalismo, lembra muito aquela filosofia, aquela doutrina do Destino Manifesto, né? O povo eleito por Deus para guiar, para salvar o mundo, para salvaguardar as fronteiras. Mas se a gente parar para analisar, a própria população americana, o cidadão comum americano, ele não estava muito entusiasmado com a guerra, não. Por quê? O cidadão americano sabe que as guerras dentro do Oriente Médio são de longa duração, são traumáticas. Os americanos, eles são muito sensíveis no contexto da morte envolvendo soldados. Imaginem vocês mais de 20 anos da guerra do Afeganistão. Imaginem vocês também as guerras do Golfo I e a guerra do Golfo II. Imaginem também a presença dos Estados Unidos no norte da Síria. Tudo isso gerou uma perda muito forte de soldados, um gasto excessivo. E lembrem-se, Trump, durante a campanha eleitoral, ele bateu em algumas teclas. Uma das teclas ele disse, eu quero acabar com o radicalismo dentro do Partido Republicano. Foi uma fala dele, por favor, não é uma fala de João Correia. E eu quero acabar com essa participação das guerras. Precisamos olhar mais para as nossas fronteiras. Ele fez menção ao México na questão das drogas, na questão migratória e tudo mais. Isso foi pauta da campanha dele. E a gente tem que parar de se envolver nos problemas do mundo e entender quais são os problemas americanos.
De repente, ele vai e usa a bomba no Irã. Ele declara guerra ao Irã e rapidamente, usando a internet, ele declara aí um cessar-fogo. Essa entrada dos Estados Unidos na guerra dividiu a base de Trump. Dividiu. O cidadão comum, como eu disse para vocês, ele teme que os americanos sejam arrastados para uma guerra que, na tese, não é uma guerra propriamente americana, como já aconteceu anteriormente. E o segundo ponto é a promessa de Trump. Trump que não tem um ano agora. E outra, no governo Trump 1.0, ele se gabava bastante de ter sido o primeiro presidente na história recente a não arrastar os Estados Unidos para um conflito de grandes proporções. Tanto que no primeiro mandato dele morreram aí aproximadamente 65, 70 soldados americanos. Um número considerado, em atividades assim consideradas hostis, um número considerado pequeno. Lembrem-se, o governo de Biden teve uma queda violenta de popularidade naquela retirada das tropas no Afeganistão. Alguém aqui lembra que houve um ataque à bomba no aeroporto de Cabul, no aeroporto internacional do Afeganistão? Naquele ataque, 13 soldados americanos aproximadamente morreram. Pronto. Nunca mais a popularidade de Joe Biden foi a mesma. Em queda por outros motivos também, mas depois daquele episódio eu lembro muito bem, a opinião pública mostrando a fraqueza do então presidente foi muito forte. Isso somado aí a outros contextos. Um outro ponto também, se discute sobre a legalidade. Existe aquela tese de que o presidente dos Estados Unidos ele precisa de uma autorização do Congresso para que possa participar de um conflito de longa duração. Então, há esse debate entre o executivo e o legislativo. O presidente dos Estados Unidos ele é o comandante-chefe. A Constituição reserva ao Congresso o poder de declarar guerra. Então, no passado recente, alguns presidentes americanos, como Bush filho, usando a doutrina contra o eixo do mal, guerra ao terror, guerra contra o terror, de forma expansiva, fizeram uso da força em alguns países. Só que isso não ficou claro se Trump teria como justificar uma guerra de longa duração contra o Irã sem a autorização do Congresso. Existe uma lei de 1973, a Lei dos Poderes da Guerra. E essa lei diz que para os Estados Unidos participarem de uma guerra por mais de 60 dias, com alguma situação, algum contexto estrangeiro, teria que ter o aval do Congresso. Para agora, prego batido, porque ele atacou Fordow, que é a usina nuclear escondida numa montanha iraniana, o programa nuclear iraniano. Esse ataque foi pontual. Na sequência, ele declarou um cessar-fogo, que eu disse para vocês que eu considero frágil, e assim por diante, tá? Uma outra, então isso não vai se discutir, a questão legal agora. Outra pergunta que Renata fez, e que eu tenho certeza que muita gente tem feito assim: Joca, quem ganhou essa guerra? Porque vocês percebem, o Irã declarando vitória, os Estados Unidos e Israel. O Irã faz um jogo muito forte e mediático com o público doméstico. O Irã tem uma vantagem, a imprensa de lá não é livre. O Irã não é uma democracia, é uma ditadura, uma teocracia xiita, o mesmo grupo político desde 79. Então, os caras controlam a imprensa do país. Significa que existe o viés de disponibilidade. O que eles dizem e repetem acaba, de certa forma, virando uma verdade. Agora, também é verdade que a população jovem iraniana tem se engajado cada vez mais e peitado o governo. Agora, o Ayatollah, ele diz: eu sou vitorioso, porque alguém disse que iria me derrubar. Apesar de que Israel disse que não era o objetivo. Mas ventilaram a derrubada do Ayatollah. Ele permanece como líder supremo, o grupo político dele não foi derrubado por enquanto, então ele se declara vitorioso. A minha tese é que Israel saiu muito mais forte desse contexto. Eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, Israel conseguiu atrasar o programa nuclear iraniano em
décadas, o Irã vinha numa crescente de enriquecimento de urânio, muito acima da média permitida para fins civis, programa nuclear, sem dúvida alguma, para fins militares. O Irã acabou de proibir visitas de membros da Agência Internacional de Energia Atômica, então existe esse contexto nuclear para fins militares, a ideia da bomba, a destruição pura e simples do Estado judeu, como a gente havia dito. Israel conseguiu atrasar o programa nuclear, Israel conseguiu eliminar os 8 principais cientistas nucleares iranianos, isso foi dito pelo governo do Irã, e as 7 principais figuras da Guarda Revolucionária do Irã. Para vocês entenderem, a Guarda Revolucionária do Irã é a elite da elite do exército iraniano, é a nata da nata, tá? É o exército mais forte, é a cúpula do exército do país, da teocracia. Então, olhando por esse ponto de vista, Israel sai de alguma forma vitorioso. Outro ponto também, o Irã sempre se gabou, e é verdade, de ter uma defesa aérea muito boa, muito forte. Só que Israel, ele adotou a estratégia através do Mossad de atacar o Irã por dentro. Primeiro, Israel se infiltrou no Irã, as fronteiras do Irã são permeáveis, são porosas, é um país muito grande, o Irã é o segundo maior país do Oriente Médio, tem mais de 90 milhões de habitantes, ou seja, não é um país pequenininho que seja fácil de controlar. Israel atacou a defesa aérea, é semelhante ao que a Ucrânia fez agora com a Rússia, e hoje o espaço aéreo do Irã, incluindo o espaço aéreo da capital iraniana, encontra-se completamente vulnerável. O Irã basicamente não tem defesa aérea, os aviões da Força Aérea de Israel conseguem sobrevoar Teherã com certa facilidade. Então, olhando por esse prisma, por esse ponto de vista, Israel acabou saindo mais forte. Primeiro-ministro tem desafios? Tem. Ele tem muitos problemas domésticos. Eu volto a dizer, sem medo de errar, não dá para colocar Irã e Israel na mesma balança. Israel é a única democracia ativa, sim, do Oriente Médio. Liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de culto, no contexto geral, de cátedra e assim por diante. Tá? Muitos grupos que defendem o governo do Irã sequer iriam sobreviver por uma semana, de acordo com que o governo iraniano prega, assim, se é que vocês conseguem me entender o nosso recado. Pode-se falar de uma democracia em erosão, porque o Benjamin Netanyahu, ele tem alguns dizeres, ele tem algumas medidas autocráticas e tudo mais, ele vem testando a separação entre os poderes, em rota de colisão com o parlamento, com o judiciário e tudo mais. Mas veja, Israel tem instrumentos que possam coibir esse tipo de movimentação. Não dá para a gente colocar na mesma fatura, tá? Então, assim, foram essas as perguntas. Trump hoje soltou uma nota que eu achei interessante. Ele disse assim: a China deveria me agradecer, porque agora a China pode comprar petróleo do Irã. Só para vocês entenderem, a China compra petróleo iraniano. A China é responsável por comprar 90% do petróleo que o Irã vende para o mercado externo. O Irã tem muita dificuldade de vender esse óleo por conta das sanções, dos embargos. Qualquer empresa que tenha negócios com o Irã, tenha na cabeça, você não vai conseguir ter negócios com os Estados Unidos. Mas a China tem vida própria, por si só ela vai lá e ela tem negócios com o Irã. Quando o Trump soltou, isso foi uma ironia, China, relaxa e me agradece, pode continuar comprando petróleo do Irã, é porque havia uma história, e eu falei aqui, que o Irã poderia usar minas aquáticas, drones, e fechar o Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz é um estreito controlado pelo Irã e por Omã, por onde passam 20 milhões de barris de petróleo por dia. Todo o petróleo do Golfo Pérsico, praticamente, a Arábia Saudita, o gás do Catar, Dubai, Abu Dhabi, o próprio Irã, é um estreito crucial para os combustíveis fósseis. O Irã podia causar um tumulto no estreito e isso iria interromper o embarque e o desembarque e o preço do petróleo iria disparar. Então ele disse, olha, eu consegui um cessar-fogo, o Irã, por enquanto, não vai fechar o Estreito de Hormuz. Se fechasse, essa guerra tomaria uma outra proporção, inclusive do ponto de vista econômico,
e tá tudo certo. Ele, inclusive, ainda soltou uma graça dizendo: aproveita, China, e compra o nosso petróleo também, o petróleo do Texas e companhia, porque nós temos um preço aí competitivo. Então foi na base da ironia. João, você enxerga a Rússia na guerra? Olha, eu vi a Rússia há poucos meses abandonar a Síria. A Rússia tinha Bashar al-Assad como amigo de primeira data de Vladimir Putin. Os dois chegaram ao poder quase que simultaneamente no ano de 2000. Vladimir Putin no lugar do governo do Boris Yeltsin e o Bashar al-Assad no lugar do pai, né, do Reza al-Assad. E tinham promessas, juras de amor, a Rússia com a base militar dentro da Síria e assim por diante. A gente viu no final de semana Bashar al-Assad fugir, ele está completamente sumido, ninguém teve mais notícia dele, foi derrubado depois de mais de 20 anos no poder, família dele há mais de 50 anos no poder, e a Rússia não fez nenhum grande movimento para retomar o controle da Síria, para colocar no lugar de Assad algum aliado. Eu sei que é muito cedo, mas vejam, abandonou a Síria e agora houve uma comitiva, não sei se alguém viu, uma comitiva de políticos iranianos indo até a Rússia para pedir ajuda do Vladimir Putin. Para começar, a reunião foi pública, foi filmada, nada de segredo. E o que Putin fez foi condenar o ataque à soberania iraniana, dizendo que os americanos passaram do ponto, atravessaram a linha vermelha, e daí? O Irã queria, sim, alguma ajuda do ponto de vista militar, alguma declaração pensando assim: a partir de agora, qualquer ataque ao Irã é um ataque à Rússia. Não, isso não aconteceu. A própria China, ela não quer se envolver, por hora, numa guerra de grandes proporções. Economia que cresce, potência exportadora. Uma guerra naquela região é para travar o comércio do mundo. No momento que a China tem problemas internos com demografia, envelhecimento populacional, a Rússia tem uma guerra contra a Ucrânia, tem a questão demográfica também. Vladimir Putin tem que governar o maior país em área do mundo, um país que tem grupos étnicos, línguas, uma divisão interna muito forte. Então, é sobre isso. Existe a teoria, a expectativa e existe a prática. Beleza, pessoal? Eu trouxe, então, as principais perguntas, o meu ponto de vista sobre cada pergunta dessa, e é isso, tá? É isso. A declaração de Trump durante a campanha: nosso país está sendo destruído por uma classe política radical que envia nossos guardas para defender as fronteiras de nações estrangeiras distintas. Ele prometeu restaurar a paz mundial no lugar de travar uma guerra sem fim. Por favor, eu sei que tem muito fã de Trump que me acompanha, tem gente que admira a questão da negociação, o poder da negociação, a diplomacia coercitiva e o jogo, as declarações, a firmeza nas declarações. Trump, ele teve lá suas vantagens, os acordos de Abraão, Marrocos, Israel, Sudão, Israel, Dubai, Abu Dhabi. Ele conseguiu criar pontes do mundo árabe com Israel, quase entre a Arábia Saudita e Israel. Mas pare de tratá-lo como a reencarnação do Capitão América, como o salvador do mundo, porque o mundo, ele precisa de muito mais do que isso. As pessoas, talvez por uma questão de carência, porque eu acho que isso extrapola a admiração e todo o respeito do mundo, você que escolheu, você que admira e tudo mais, mas não dá para colocar o nó geográfico, não dá para colocar no colo de Trump nem o ônus do Oriente Médio e muito menos o bônus. Querer acreditar que o conflito entre Israel e Irã foi resolvido em 12 dias por um cessar-fogo informal, publicado por uma rede social, pessoal, não é assim que funciona. Agora, enquanto a diplomacia seguir viva, a gente pode ter boas expectativas aí, talvez, para o futuro. Lembrando, estamos com o maior gasto militar da história. Tem país da OTAN batendo 3,5% do PIB com gasto militar. Alemanha e Japão, que tinham abandonado o contexto militar, voltaram a se militarizar muito forte. De olho ali, o Japão na China, contexto de Taiwan, a Alemanha de olho na Rússia. A gente vive uma corrida militar sem igual nas últimas décadas, maior inclusive que a corrida militar da Guerra Fria. Qualquer manobra errada, qualquer movimento fora do padrão pode ser o estopim. As pessoas adoram esse termo, terceira guerra. Mas se a gente parar para analisar, eu disse ontem,
60 guerras acontecendo simultaneamente. Quantas guerras na África acontecendo exatamente agora? A América Latina, gente, é uma guerra ambulante, diária. Concorda comigo? Cenário, a gente tem Brasil e América Latina, números de guerra civil. Não precisa ir para o Oriente Médio ou para a África, não. A América Latina, em termos de insegurança e tudo mais. Tá? Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. No lugar de esperar o grande finale, o estopim, o grande momento, o dia D, o desembarque, o anúncio do fim do mundo, parem para pensar o contexto que a gente vive de agora, de corrida militar, armamentista e das movimentações por todos os cantos do mundo. Beleza? Tranquilo, tranquilo, turma. Conseguiram acompanhar direitinho? Alguém tem alguma dúvida importante, relevante? Sim, Jordânia é um lugar seguro para que os judeus possam viajar? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas é um país que tem, digamos assim, relações diplomáticas e de reconhecimento, já é alguma coisa. A ONU é fruto da vontade dos países. Então, a ONU, ela não consegue, digamos assim, dialogar com o atual contexto histórico que a gente vive. Conselho de Segurança da ONU reflete o pós-Segunda Guerra, não reflete o presente. Cada país usando o poder de veto de acordo com o próprio interesse e tudo mais. Consulados e embaixadas americanas estão em risco. Olha, o Irã avisou que ia atacar a base americana no Catar. Vocês acham mesmo? Já tinham evacuado essa base americana no Catar. O Catar se coloca como a Suíça do Oriente Médio, o país do diálogo, da diplomacia, tentando ali intermediar acordos, é sede de um monte de grupo terrorista que diz que tem braço político por lá, Talibã, Hezbollah e companhia. Vocês acham que o Irã iria criar um problema com o Catar? Não iria, tá? Não iria. Talvez a base mais vulnerável americana hoje do Oriente Médio seja a base que eles têm lá no Iraque. A base americana no Iraque. Mas é cessar-fogo. Vai ser um momento de paz agora. Tu acredita que o programa nuclear iraniano acabou? Não. A ameaça chegou ao fim? Não. O problema resolvido também não. Os problemas são os mesmos, tendo uma, digamos assim, uma pausa. Apagar o incêndio momentaneamente, mas as origens do conflito estão postas. Para muito além de uma questão religiosa. Para muito além de uma questão religiosa. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Fui didático? Olha, eu espero ter sido didático. O Congresso americano vai retaliar Trump. Trump tem maioria no Congresso, tá? Os republicanos têm maioria em ambas as casas. Ele tem um bom apoio também no Supremo Tribunal, tá? Não acredito. Até porque foi um ataque pontual ao Irã. Semelhante ao que ele fez com Qassem Soleimani. Lembra quando ele matou Soleimani, o general iraniano? Não cabe. É como se a ação perdeu, vou usar um termo jurídico aqui, cuidado para não passar vergonha, mas assim, a ação perdeu o objeto, né? Perdeu o sentido, porque já houve a declaração de cessar-fogo. Tá bom? Como é que os brasileiros podem ser afetados no contexto da guerra? Estamos relativamente seguros, para o padrão do que se tem no Oriente Médio. Inseguros no cotidiano. Não custa lembrar. Estamos na América Latina velha de guerra. Veias abertas da América Latina. Preço do petróleo da gente é dolarizado, cadeia produtiva, preço do frete, o que a gente compra. Países que vendem algum produto para o Brasil se envolvem no conflito. Esforço de guerra. Deixam de abastecer, a gente tem que ter um programa mais forte para substituir algo que seja básico e necessário no dia a dia, e assim vai. É isso. Beleza? Como é que ficam os Emirados Árabes? Olha, eu considero Dubai, Abu Dhabi e companhia o Oriente Médio Nutella. O Oriente Médio gourmet. É uma área bem segura. Vocês acham que vão mexer
com os Emirados Árabes Unidos, mexer com o Catar, sede da Al Jazeera. Ali são famílias, são primos, que, assim, a relação interna entre eles funciona. E a Arábia Saudita, potência regional, eu não ficaria em pânico. Muita gente mandando mensagem, né? Muita gente que mora no Oriente Médio. Existe o risco pontual. Exemplo, fechamento de aeroportos, né? Fecharam o aeroporto de Doha, que é grande, e muitos voos cancelados. Com 3, 4 dias, uma semana, eles conseguem aí normalizar. Tá? Turquia é uma autocracia em construção, a democracia em erosão total, né? O Erdogan, ele se apegou ao nacionalismo religioso, tem um voto fiel, religioso, islâmico raiz. Ele forjou uma tentativa de golpe para se perpetuar no poder, é acusado de massacrar a minoria curda. Turquia é importante, a Turquia controla os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Turquia é um grande entreposto comercial, é um país europeu e asiático, né? É isso. Essa Selic a 15% pode ser um problema muito maior do que algo externo. Faz sentido, Jerônimo? Faz sentido. Os problemas, economia interna, déficit público, aí vai para a parte de teto. O Brasil é um país rico, mas que não sabe gastar, gasta errado. Arrecada, mas gasta mais do que arrecada. Deficitário. Já estão, né? Por que não derrubar o Ayatollah? Derrubar o regime iraniano? Porque a história mostra, os últimos regimes que foram derrubados no Oriente Médio e na África, os países pioraram. Ficou um vazio de poder, ruptura, vários grupos surgiram disputando, guerra civil, entende? A ruptura ela é perigosa. Afinal, cá entre nós, o persa ele não está habituado com a democracia. Do dia para a noite isso não vai funcionar. Tá bom? Beleza? Pretendo ir até o final do ano. Se Dona Patrícia permitir, tá na mão dela. Não é isso? Dúvidas? Cancelar a viagem? Eu não cancelaria viagem alguma. Vai pagar multa? Se a coisa ficar tão séria, quem cancela a viagem é a própria companhia aérea, que tem que te reembolsar. Vai cancelar baseado em quê? Cancela não, caba. Vai-te embora. Vá-se embora. Mora no Brasil e tá com medo de viajar para o Oriente Médio? Sério? Sério? Eu não teria, não. Não tá pior por aqui, não? Historicamente? Fala a verdade. Vou deixar essa provocação aqui para vocês. Beleza? Olha, quem puder, mais uma vez, quem gostou, compartilhe o vídeo com as pessoas, no aviãozinho, quando ele for para o feed. Manda os comentários que eu vou respondendo durante o dia. Eu estou mais preocupado agora em responder as mensagens. Tem muita mensagem legal, tem muita pergunta sincera e interessante. Eu gosto realmente das perguntas, das provocações. Eu tento ser o mais paciente possível, afinal eu sou professor. Isso é um trabalho de voluntariado que eu faço no tempo que eu tenho livre, feriado. São João Batista, 24 de junho, 6 horas e 7 minutos pelo fuso horário de Brasília. Não é não? Beleza? Paz de Cristo para todos vocês. Espero ter sido útil. Fechou? Fui!